Boa tarde a todos. Vamos iniciar aqui agora mais essa reunião da CPI. Gostaria de cumprimentar o relator, vereador Valtinho, o membro da comissão, vereador Alexandre, que preferiu ficar no local dele no plenário, vereador Evaldo, vereador doutor Zidane, vereador João Veras, público presente, os internautas que acompanham essa reunião de trabalho dos seus lares. Gostaria de pedir ao vereador Valtinho que lesse primeiro aqui para a gente as justificativas dos colegas vereadores ausentes. Boa tarde, senhor presidente Luiz Carlos, no qual cumprimento os colegas vereadores presentes aqui, cumprimento a todas as pessoas presentes aqui na Casa do Povo. Ofício do Gabinete 10/2023, Araxá, 8 de março de 2023. O senhor presidente Luiz Carlos Bittencourt, presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito. Assunto: justificativa de ausência. Prezado presidente, venho através deste justificar a ausência do vereador Rafael Ria a esta Casa de Leis durante a terceira reunião da CPI das invasões de áreas públicas desta quarta-feira, 8 de março de 2023, em função de compromissos pré-agendados anteriormente. Subscrevo-me cordialmente. Aline Rezende Rios. Araxá, 8 de março de 2023, ofício 35/2023. Senhor vereador Luiz Carlos. Assunto: comunico a ausência da terceira reunião da CPI de audiência com o vereador Luiz Carlos Bittencourt, realizada dia 8/3/2023, às 14h40, no plenário da Câmara. Venho, através deste, informar a toda a mesa diretora e aos nobres pares que, em função de compromisso já pré-agendado, nesta data, me farei ausente desta audiência. A assessoria do vereador de lei acompanhará a mesma. Atenciosamente, assessora parlamentar Flávia Londim. Ofício 68/2023, Araxá, 8 de março de 2023. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito, justificativa faz. Com meus cordiais cumprimentos, o vereador presidente da Câmara Municipal de Araxá justifica a ausência da terceira reunião da CPI na data de dia 8/3/2023 por motivo de compromisso anterior assumido. Atenciosamente, Luiz César Batista, assessor parlamentar. É o que tem, senhor presidente. Obrigado ao relator Valtinho. Vou pedir ao relator Valtinho que faça a leitura agora dos requerimentos apresentados pelos colegas vereadores. Uma parte, vereador, presidente Luiz Carlos. Vai chegar a hora de você poder falar, vereador Evaldo. Agora é o trabalho da comissão, por favor. Luiz Carlos, é importante que eu vou pedir, tem um requerimento aí. Eu vou te explicar o porquê que eu estou pedindo uma parte, posso? Não, mas depois você explica depois que lê, Evaldo. Deixa eu ler o requerimento. É porque tem um requerimento aí que a pessoa não quer que o nome seja lido aqui no plenário, senhor presidente. Por que ele não quer? É porque ele quer que vocês intimem ele para poder conversar com vocês. Então não lê o requerimento. Aqui não tem isso não vai proteger ninguém aqui não. Presidente. Aqui ou lê o requerimento falando o nome da pessoa, ou não lê o requerimento. Presidente, é só solicitação que a pessoa me fez, então pode ler o nome da pessoa, presidente. Como é que é? Então pode ler o nome da pessoa, então. É, porque não tem jeito, Evaldo, aqui não pode... Já não pode proteger ninguém aqui. Se a pessoa quer dar um depoimento, tem que ler o nome da pessoa, para dar publicidade. Tá bom, presidente. Câmara Municipal de Araxá, Casa de Cidadania, requerimento 2023. Requer a convocação de testemunha para a oitiva perante a CPI. Excelentíssimo senhor Luiz Carlos Bittencourt, presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito. Senhor presidente, requeiro, nos termos do artigo 58 da Constituição, combinado com a Resolução 538, de 16 de outubro de 2018, no seu artigo 205, combinado a Resolução 539 de 2018, no inciso 2, a linha C do artigo 4 dessa Casa, digne em determinar a convocação na qual de testemunha o senhor residente e domiciliado nesta cidade de Araxá, na Rua Maria da Mota, número 310, no bairro Novo Horizonte, para prestar esclarecimento à CPI com finalidade de apurar a conduta de agentes políticos face à
ocupação de imóveis públicos por particulares. Justificativa. É fato notório que em nosso município vem se avolumando ocupações irregulares de áreas públicas e privadas por famílias em alto grau de vulnerabilidade social, carente de ações sociais a serem praticadas pela municipalidade. Nos foi relatado por um município que teve agente político da atual legislatura que incentivou as invasões em áreas públicas e privadas. Diante da gravidade da denúncia, se faz necessária a oitava da testemunha acima nominada. Atenciosamente, Casa da Cidadania, 8 de março de 2023, vereador Evaldo Ferrocarril, vereador PV. Câmara Municipal de Araxá, Casa da Cidadania, requerimento 2023. Requer informações a respeito da condução da CPI. Excelentíssimo senhor Luiz Carlos Bittencourt, presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito. Senhor presidente, o vereador que aí subscreve requer, depois de cumpridos trâmites regimentais, vem muito respeitosamente a presença de Vossa Excelência, requer informações tais como: quais os trabalhos realizados pela comissão até o momento? Inquiriu testemunhas, ouviu testemunha, requisitar de alguma administração pública, direta ou indireta, funcional, informações e documentos? Justificativa. Até o momento, o senhor relator não apresentou um cronograma de trabalho com os procedimentos administrativos a serem adotados e a linha de investigação. Atenciosamente, Casa da Cidadania, 8 de março de 2023, Evaldo Juvenal da Silva, vereador PV. Câmara Municipal de Araxá, Casa da Cidadania, Araxá, 8 de março de 2023. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito. Senhor presidente, no dia 28/2, protocolei requerimento junto a essa comissão, cópias dos procedimentos judiciais e administrativos, relação de nomes de pessoas acusadas de invadir, certificação de que se tratam de áreas públicas, justamente com o estudo socioeconômico dos eventuais acusados. Infelizmente, apesar de devidamente protocolado meu requerimento, o mesmo não foi lido na sessão do dia 1º/3/2023, sendo totalmente ignorado, indo contra o regimento interno desta Casa de Leis. O artigo 117 do título 1º, capítulo 4, seção 2, subversão 5, do regimento interno diz, artigo 117, o processo e a instrução dos inquéritos obedecerão ao que prescreve este regimento e nos que lhe for aplicável. As normas do processo penal, o artigo 183 do título 3, capítulo 2, seção 2 do regimento interno diz, artigo 183, toda proposição recebida pelo departamento competente será numerada, datada e despachada às comissões depois de serem lidas no expediente. Desta forma, todo documento apresentado deve ser lido para que seu teor seja de conhecimento de todos os membros, inclusive da população, em respeito ao princípio da publicidade, conjugado com a moralidade. Por não ter sido lido no momento apropriado, por si só, demonstra desrespeito a esse requerente, aos colegas de bancada e de toda a população. Infelizmente, algo muito mais grave ocorreu com o seu despacho, que negou o meu pedido sem qualquer fundamentação plausível. Ao querer justificar a justificativa negativa, o presidente da comissão declarou que o depoimento do ilustríssimo senhor juiz Renato Zupo saneou toda e qualquer dúvida. Portanto, é dado tratamento injustificado a eventuais provas materiais, omitindo essa comissão de investigar os atos e objeto de sua criação. Seu despacho datado 6/3/2003 é prova de uma medida ilegal.
esquece que estamos tratando de um colegiado. Logo, todas as decisões, inclusive de apreciação do meu requerimento, devem ser levadas à sessão da comissão para sua leitura. O que não ocorreu e apreciação de todos os membros. Sim sendo, venho novamente requerer a leitura do meu requerimento e posterior apreciação, por ser medida a leitura do meu requerimento e posterior apreciação, por ser regimental e ser seguida. Espero que meu direito como parlamentar seja respeitado. Alexandre Carneiro de Paula, Alexandre Desmão Paulo. Peço ao vereador Valtim, relator da comissão, que faça a leitura do requerimento já apresentada a resposta ao vereador, mas para ficar registrado na casa, para a população ter ciência do pedido dele, por favor. Sim, senhor presidente. Câmara Municipal de Araxá, Casa da Cidadania, Araxá, 28 de fevereiro de 2023. Ao excelentíssimo senhor presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito, Alexandre Carneiro de Paula, vereador participante da presente CPI, vem buscando em atender o objetivo da presente comissão, visando em apreciar a verdade dos fatos e buscando verificar a conduta do Poder Executivo em face da ocupação irregular de imóveis públicos, ver a necessidade de buscar o seguinte documento para a presente investigação, sendo eles: primeiro, cópia de todos os procedimentos judiciais que versem sobre as ocupações que estejam em andamento ou arquivados. Segundo, cópias junto ao Poder Executivo de todos os procedimentos administrativos referentes ao objeto da CPI. O item 1 e 2 tem como objetivo instruir o presente procedimento com provas emprestadas e permitir a essa comissão ter um início mais célebre referente à produção de prova. Além, terceiro, a relação de nomes e dados de todos que se encontram em áreas públicas ocupadas, bem como a intimação para depoimento pessoal deles, para dirimir os motivos e condições que levaram a invadir e se manter nas áreas públicas. Quarto, relação de imóveis ocupados indevidamente com a indicação se realmente são áreas públicas e qual a sua natureza de sua servidão, como, por exemplo, se é área de preservação ambiental ou não. Quinto, requerimento para a realização do Poder Executivo de estudo social e econômico das pessoas e suas famílias que se encontram em área pública invadida, para comprovação de verdadeira realidade econômica e social. Pede-se para oficial o Poder Executivo para apresentação da documentação e relatório acima requerido. Alexandre Carneiro de Paula, Alexandre Irmãos Paulo, vereador participante. Peço ao vereador relator Valtim para ler a próxima folha, que é a minha resposta pelo indeferimento assinada no dia 7 de 13. Por favor. Câmara Municipal de Araxá, Casa da Cidadania, despacho. Considerando o pedido do vereador Alexandre Carneiro de Paula, de 28 de 2 de 2023, entendo que suas necessidades foram superadas, face ao depoimento do juiz da comarca de Araxá no âmbito dessa CPI, sendo que acato tais medidas com proposição da CPI no seu relatório final. Como assim também entenda o relator. Casa de Cidadania, 6 de março de 2023, Luiz Bittencourt, presidente. Câmara Municipal de Araxá, Araxá, 8 de março de 2023. Excelentíssimo senhor presidente da CPI, senhor Luiz Carlos Bittencourt e senhores vereadores, venho por meio dessa informar que, por motivos de outros compromissos previamente agendados, a vereadora Maristela Aparecida Dutra não poderá participar da terceira reunião da CPI das casas de invasão. Certo de vossa compreensão, desde já agradeço e coloco-me à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais. Atenciosamente,
Renata Lima Fabiano de Souza, assessora de gabinete. Câmara Municipal de Araxá, Casa da Cidadania, ofício 038/2023. Ao vereador Luiz Carlos Bittencourt, presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito, CPI, prezado senhor, vimos informar que, por compromisso pré-agendado anteriormente, a vereadora professora Leni Nobre de Oliveira estará impossibilitada de participar desta reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito. Certo de vossas compreensão, agradecemos. Atenciosamente, Araxá, 8 de março de 2023, Hernani Alves Montador, assessor parlamentar. Muito obrigado, relator Valtinho. Agradeço também a presença da vereadora Fernanda, vereador João Veras, vereador Wellington Dabit, vereador Pastor Moacir. Vamos começar por partes, né? Eu achava que não precisava nem realizar isso, mas vamos atender os pedidos dos colegas vereadores. Presidente. Hoje eu não vou conceder a palavra, não, por favor, Zidane. Hoje é única e exclusivamente uma reunião de trabalho da comissão e que os vereadores vão acompanhar, né? Tem o direito de acompanhar e depois qualquer coisa recorre judicialmente. Primeiro respondendo, né, mais detalhadamente ao vereador Alexandre, que parece que o Alexandre pode falar o que quiser, viu, Alexandre? Você é da comissão. Isso. Claro, você é membro da comissão. Você, aliás, tinha que estar aqui, mas você quis ficar daí. Senhor presidente, se o senhor me der a palavra, eu gostaria de fazer algum comentário. Tá, mas agora já? Possível, sim. Pode falar. Senhor presidente, boa tarde, senhor presidente, boa tarde, Valtinho, relator dessa comissão, todos os colegas vereadores, o público presente, os ouvintes, né, que está aí pelo YouTube nos acompanhando, né, pelos internautas. Senhor presidente, às vezes, meu questionamento ao despacho que o senhor deu, eu não estou aqui questionando a presença do excelentíssimo juiz de direito que veio aqui nessa casa fazer o relato dele. O que eu estou me incomodando, estou incomodado, é porque tem área pública e área privada sendo invadida. Quando ele deu o despacho dele, ele fez o pacote dele lá, que ele não concorda com as invasões, como nós também não concordamos. Por isso que essa comissão foi instaurada. Aí, senhor presidente, que eu peço mais uma vez encarecidamente o senhor e todos os colegas vereadores, que nós pedimos à prefeitura, a documentação, a separação de áreas públicas e áreas privadas. Porque áreas privadas nós não podemos delimitar dentro dela. Porque ou amanhã nós podemos sofrer um processo, né, aqui da casa, porque nós estamos tomando conhecimento, entre aspas, de áreas privadas. Então, é isso que o meu requerimento eu fiz aquele dia, volto a pedir ao senhor de novo, que nós batemos na prefeitura, entre aspas, que manda os documentos para nós. Vamos separar o joio do trigo. Qual que é a área pública, qual que é a área privada? Então é isso que eu peço aos senhores, vereador, o senhor presidente especialmente, porque essa atenção de Vossa Excelência, que é muito importante. O amanhã nós podemos responder processo. Muito obrigado, presidente. Obrigado, vereador Alexandre, membro dessa comissão. Você mesmo fez a pergunta e você mesmo respondeu. A área privada nós não temos nem direito de falar aqui dentro dessa casa. Portanto, não falamos. Então, eu gostaria de começar, assim, para quem está acompanhando em casa, principalmente, que não tem conhecimento como funciona a CPI. 5 vereadores, no mínimo, têm que entrar e pedir. Não depende de aprovação do plenário. O presidente da Câmara é obrigado a colocar, instaurar a CPI. Instaura a CPI, um membro é indicado pelos os solicitantes da CPI, os outros 2 são sorteados. Depois os 3 decidem quem é o presidente, quem é o relator e quem é o membro. Ao presidente, compete ao presidente CPI dar o andamento da CPI e tudo que for resolver, decidir, votar, a não ser intimar as pessoas, o presidente tem o poder, e ele tem o poder de indeferir qualquer tipo de pedido de qualquer vereador. Isso é direito do presidente. Mas ele precisa ter 2 votos. Então, os relatórios aqui, eu vou explicar detalhadamente porque que vai resumir tudo numa coisa só.
falta de objeto dessa CPI, que eu, pelo menos, falei lá no começo, quando ela foi solicitada. Uma coisa sentenciada pela Justiça. Sentenciada, gente, é um processo que correu na Justiça e que o juiz ordenou. Aí cabe o quê? Recurso na instância superior. Isto não é objeto de CPI. Esse caso todo aqui, todos os requerimentos que vocês encaminharam a mim, com exceção desse do Evaldo, que pediu para preservar, do vereador Evaldo, pediu para preservar o nome da pessoa, exceto esse. Os outros todos, eu até vou dar como sugestão para vocês, que eu acho que vai ter fundamento e vai alcançar o objetivo. É marcar aqui nessa casa urgente, um fórum comunitário ou uma audiência pública, como vocês quiserem. Acho que tinha que ser até os vereadores que estão querendo ajudar essas pessoas. Marca aqui, traz o prefeito, traz o superintendente do IPDSA, traz o procurador do município, traz papagaio, periquito, traz todo mundo aqui. E vai lá e traz 2 representantes de cada local que está sendo ordenado. A decisão mandou desocupar. Aí, eu acho que aí sim, aí é um fundamento da Câmara e uma obrigação ouvir as pessoas, debater com o prefeito, perguntar ao prefeito como que ele vai resolver. Agora, a única coisa que eu ia ouvir a mais seria a prefeitura para perguntar se as providências estão sendo tomadas. Agora, eles devem satisfação não é para mim, eles devem para a Justiça. E eu perguntei ao doutor Renato Zupo, ele respondeu que a prefeitura está, sim, fazendo o levantamento caso a caso, e estudando para ver como que vai resolver. E vai resolver, porque ela tem que resolver. Então, gente, a gente tem que parar de caçar pelo em ovo, essa é a verdade. Agora, a exceção que eu falei, que é o pedido do vereador Evaldo. Vereador Evaldo, isso não precisa de ouvir aqui, não. Isso aí você precisa pegar essa pessoa que não quis que o nome fosse mencionado, leva lá na Polícia Civil, se você quiser, eu estou à disposição para ir com você. Porque lugar de denunciar crime, primeiro é lá na Polícia Civil. Denuncia lá, que eles vão abrir um inquérito e investigar. Você traz essa pessoa para cá, ela talvez não tenha um vídeo, não tenha um áudio, não tem nada. É a palavra dela contra dos outros. Então fala que você vai levar na polícia, para você ver se ele não vai desanimar de denunciar. Porque talvez nem prova tem. Aí nós vamos ficar aqui procurando pelo em ovo, sendo que tem outras coisas importantes para a gente fazer. Então, gente, primeira coisa para analisar, hoje eu não vou, desculpa, Fernando, hoje eu não vou ceder a palavra. Eu acho assim, tudo tem que ter um objeto. Eu não estou aqui para passar a mão na cabeça de ninguém, não estou. Mas muito menos para impedir o vereador de fazer o trabalho dele. Agora, eu como presidente, o Valtinho como relator, nós vamos avaliar, e você como membro, nós vamos votar agora. Nós temos o poder de decidir. Agora eu vou ficar aqui marcando reunião, chamando gente para ouvir daqui, ouvir dali, caçando pelo em ovo. Nós não vamos encontrar pelo em ovo, gente. Agora, o Renato Zup veio aqui, as perguntas que eu fiz, eu até anotei aqui. Só os tópicos. Não tem. Objeto da CPI, a primeira coisa. Desculpa, gente. Primeira coisa que a gente tem que procurar o pelinho no ovo. Qual que é o objeto da CPI? Investigar a ocupação ilegal de casas em Araxá. Investigar a prefeitura, o que a prefeitura está fazendo, quem são os responsáveis e alguma coisa sobre a sentença. Vamos lá. Culpabilidade de gestor. Renato Zup falou aqui, o juiz doutor Renato Zup. Não tem culpabilidade. O último prefeito que houve invasão na época dele foi o doutor Joval. Está prescrito. Você não tem como penalizar o doutor Joval. Não, então vocês tinham que ter... Gente, eu cedi a palavra para vocês com o Renato Zup aqui, ninguém pergunta nada. Aí agora vocês banam o dedinho que não? Por que vocês não questionaram o juiz de direito aqui? Uai não. Por quê? Passei a palavra para todo mundo que estava aqui. Doutor Moacir
fez uma pergunta a nível global sobre ocupações irregulares. Fernanda, não sei mais quem fez. Deixa eu te contar. Evaldo, faz aqui nessa casa uma audiência pública. Porque aí você vai coordenar a audiência pública, igual eu estou coordenando uma CPI, que eu fui sorteado e fui eleito para ser presidente. Pois é, então você vai me desculpar, mas não manifesta não, por favor. Então, mas está acontecendo da forma certa. Evaldo, você podia parar de debater, por favor, que você está interferindo na CPI. Você vai denunciar o prefeito, você vai denunciar a polícia civil lá. Leva ele, denuncia na polícia. Evaldo, por favor, você está atrapalhando o trabalho. Por favor. Não tem culpabilidade de gestor. Nós não temos poder, a Câmara não tem poder, nem comissão, nem ninguém, de modificar a sentença do juiz, a não ser recorrer na justiça. E é o que nós orientamos. Eu acho engraçado, porque foi 5 vereadores aqui, que hoje estão falando que os vereadores foram lá para juntar a gente para vir aqui. E daí, se eu tivesse ido lá chamar a gente para vir manifestar aqui? Eu não posso, porque o povo não pode manifestar na casa do povo? Eu nunca vi isso na minha vida. É o procurar pelo em ovo. Está procurando pelo em ovo. Aí, quem foi lá? Quando saiu a sentença no outro dia? Os 5 vereadores daqui. Os outros vieram pedir CPI aqui dentro. Pode se retirar. Não, estou fazendo defesa da CPI que eu fui eleito. Evaldo, entra na justiça. Entra na justiça. Você está atrapalhando a reunião. A sentença, nós não modificamos. Não atende o anseio dos ocupantes. Essa CPI aqui não vai mudar nada para os ocupantes. Evaldo, lugar de chorar na cama. Para com isso, está ficando feio para você. Está ficando feio, Evaldo. Está ficando feio para você, Evaldo. Está ficando feio para você, Evaldo. Faz uma audiência pública aqui, que aí você vai coordenar ela daqui. Eu estou numa CPI que eu fui eleito presidente dela. Aí vai ficar dando escândalo aqui dentro, atrapalhando os trabalhos? Ainda acha que está certo? Não vai escutar nem o indeferimento, porque às vezes o Alexandre e o Valtinho votam a favor, ué. O meu voto é contra todos os pedidos. Então não vou nem comentar mais, já que é assim, não vou perder tempo comentar não. Eu tenho poder para indeferir, eu já indeferi todos os pedidos, porque não tem objeto para investigar. Chega de tapar sol com a peneira, chega de cortina de fumaça, para poder evitar que prefeito não seja investigado, para evitar que seja. Aí eu ainda tenho que ser ameaçado aqui na mesa como presidente de uma CPI, e eu peço aos 2 advogados dessa CPI que tomem providência com relação ao que o vereador Evaldo fez aqui com o presidente. Tá bom? Então que as providências sejam tomadas, por favor, junto ao presidente da Câmara, porque eu tenho que ser respeitado aqui. Eu fui sorteado e eu fui votado para ser o presidente dessa CPI da Cortina, que é o nome dela. Vão parar de brincadeira comigo. Chega. O que ele quer relação. O intuito da CPI é para investigar as áreas. Não é com relação aos invasores lá, não. Pede uma coisa e depois quer outra durante a CPI. Ô, gente, para, né? Eu acho que chega já, né? Já deu. Agora eu vou colocar em votação todos os requerimentos que foram apresentados a essa comissão. E eu já começo votando. Eu voto pelo indeferimento de todos os pedidos. Vereador Valtinho, vota a favor ou contra os pedidos? Por favor, vote no microfone. Também, vereador Luiz Carlos, também voto contra. Viu? Vereador Alexandre, por favor. Seu voto aos requerimentos encaminhados pelos vereadores. Pela ordem, senhor presidente.
Senhor presidente, antes de eu votar, tá? Eu só gostaria de deixar muito bem claro este vereador Alexandre aqui, que está. Eu, graças a Deus, fui eleito para não cobrir escândalo de ninguém. Se está na justiça, que justiça resolva. Se veio para esta casa uma CPI para nós ter conhecimento do que está acontecendo em Araxá nas invasões, eu acho que seria competência de uma CPI. Então, eu acho que nós podemos mudar a legislação nossa aqui também da Câmara. Acho que nós podemos tirar esse negócio de CPI da Câmara também. Acho que pode julgar por água abaixo. Todas. Por quê que eu falo isso? Isso é muito sério. Eu pedi para o senhor presidente que nós separasse o joio do trigo. Simplesmente. Eu não quero demilitar aqui em área privada, pública. Não. Eu quero tomar conta da área pública por qual nós fomos eleitos para tomar conta. Então, se o senhor fez um deferimento entre o senhor e o Valtim, eu já fui voto vencido, mas eu gostaria que todos os requerimentos fossem aceitos pelo senhor presidente, mas o senhor relator. Mas já que os senhores não concordaram, eu discordo dos senhores. Então, eu estou votando contra a decisão dos seus dois, que fica muito bem claro, porque eu acho que é muito pertinente, quando a gente trabalha, que a gente vai buscar a verdade, e chega um momento, eu vou ser sincero para o senhor, presidente, eu conheço o senhor há vários anos, mas aqui vamos largar a amizade à parte. Aqui é de homem para homem, de legislador para legislador. O senhor está como presidente da comissão, por qual eu respeito. Eu também faço parte dela. Eu fui indicado. Só que, isso é muito triste, quando chega um momento que o senhor não queira ouvir um requerimento de um parlamentar que foram votados pela população. Que nós estamos aqui para defender o povo. Não estou aqui para defender prefeito, não. Nós estamos aqui para defender o povo. Quem tem que defender o prefeito é ele. Se ele deve ou não, ou se alguém deve ou não, eu já passei por várias CPI aqui nesta casa. E votei elas com muita tranquilidade. E graças a Deus, naquele momento, quando eu votei contra alguma CPI aqui, graças a Deus, acho que Deus iluminou e eu estava certo. Não votei nenhuma errada até hoje. Inclusive, uma que eu fui presidente dela, a doutora Quero mais o Igor lembra muito bem, teve vereador que perdeu a sua vida, teve gente que tirou a sua própria vida de desgosto, porque foi ventilado o nome dele, e ele não estava no escândalo. E ele morreu de desgosto. Ali está o nome dele. Ali está o nome dele. Então nós temos que olhar lá naquela parede, naquele quadro lá, e olhar. Ali se foi embora um parlamentar digno, que as suas famílias choram a perca dele até hoje, de motivo, mas graças a Deus, este vereador, como presidente na época, eu votei contra, eu absolvi ele, por legitimidade. E logo em seguida a justiça deu, né, a legitimidade, mas já tinha morrido. Então é isso que eu peço. Estou votando contra todos os pedidos que o senhor acabou de falar aí, porque eu achei que nós tínhamos mais um tempo para nós ouvir as pessoas, para nós entender realmente aonde que está o erro. Será que tem gente ocultando as pessoas para invadir? Será que o poder foi omisso? Ou o poder público está lá trabalhando, querendo? Vamos ouvir os dois lados da moeda, mas já que os senhores estão dessa forma aí, eu estou votando contra a decisão dos senhores dois. Que não chorem amanhã, viu, gente? A hora de você bater numa porta amanhã para chegar para entrar dentro de uma porta, a porta for batida na sua cara. Viu, João Vera? Porque o ser humano, hoje, eles estão muito sábios. Antigamente o pessoal fazia massa de manobra. Hoje não faz mais não, viu, gente? Hoje não faz não. Tome muito cuidado com as decisões que estamos tomando, porque um dia ela vai retornar para nós. Então eu estou votando contra a decisão dos seus dois. Muito obrigado. Obrigado, vereador Alexandre. O meu sonho, vereador Alexandre, não era acabar com as CPIs, não. Era acabar com a forma da CPI. O meu sonho, na verdade, era ver um dia um plenário dessa Câmara de Araxá com 15 vereadores independentes. Era o meu sonho. Vereadores que pau que dá em Chico, dá em Francisco,
que investiga a própria mãe se ela for denunciada, entendeu? E que não proteja prefeito. Esse é o meu sonho verdadeiro. Querer procurar pelo em ovo, querer tocar para frente, para diante, tocar para adiante, né, com jeitão caipira. Uma CPI que não tem um fundamento. Você disse muito bem, vereador Alexandre, que a justiça faça a investigação que precisa de fazer. A justiça já fez e já sentenciou. Então o que sobra para essa Câmara resolver? Pelo amor de Deus, o Araxá inteiro fala que essa CPI foi para impedir a outra CPI que realmente é de interesse do povo. O povo quer saber o que está acontecendo na administração pública. Aí nós vamos ficar protelando uma CPI, procurando pelo em ovo e ouvindo pessoas que não vai modificar a situação dos moradores, não vai modificar a situação da sentença judicial e não vai modificar, nós não temos poder para mudar nada nessa decisão. Então, volto a frisar, eu vou deixar até terça-feira que vem, que a gente pode pedir do plenário. Hora que terminar a tribuna, se nenhum vereador da base, principalmente os vereadores que assinaram o pedido dessa CPI, pedir uma audiência pública, eu vou pedir. Quem quiser assinar comigo, fica à vontade, mas eu vou deixar os vereadores que pediram a CPI, que estão querendo ajudar as pessoas da área invadida, e com eles, talvez, o prefeito venha cá conversar, que aí não tem perigo de escutar, né? Agora comigo, com o vereador Zidane, com o vereador Valtinho, com a Fernanda, talvez ele não venha, né, escutar a gente. Então eu vou esperar até a última tribuna, se não acontecer na tribuna um pedido de audiência pública, com a administração pública e com esses moradores, eu vou pedir. Tá? Vocês já ficam sabendo, quem quiser assinar comigo, fica à vontade, que aí nós vamos fazer uma coisa que vai ter resultado. Que aí nós vamos lavar roupa de cama aqui, ó, roupa de cama, roupa de passear, nós vamos lavar tudo aqui, com a administração aqui dentro, para nós perguntar tudo, para a gente procurar saber tudo, quantas famílias que é isso, quanto é aquilo, porque isso é a prefeitura que tem que fazer. Nós não temos poder como vereador de dar uma casa para ninguém. Nós temos poder de apreciar um projeto habitacional que o executivo mandar para cá e a gente votar a favor e procurar fazer justiça com essas pessoas, caso a caso. E eu estou à disposição para isso. Eu fui eleito para isso. E é isso que eu estou à disposição de fazer. Tá? E agora eu peço ao vereador, passa a palavra para o vereador Valtinho. Muito obrigado, Luiz Carlos. Comentando aqui, presidente Luiz Carlos, comentário aí a respeito da área privada, das investigações. Pode sim se investigar da área privada. A lei só fala que é dever tratar de fato certo e determinado. Teve CPI da Santa Casa, teve da Copasa, teve todas privadas. Então, cabe sim. O intuito não é investigar a área privada, mas a relação das invasões do pessoal lá. Então, deixar isso registrado na casa aqui, só para a gente pegar e, viu? Obrigado, vereador Valtinho. E eu gostaria de pedir Vossa Excelência, eu já estou com o relatório meu pronto. Não sei se o vereador Valtinho também está com o relatório pronto. E eu já estou com o relatório final e gostaria de fazer a leitura, se o senhor permitir. Pode ler, fica à vontade. E, ó, só para deixar registrado que foi indeferido os pedidos encaminhados pelos colegas vereadores de oitiva de pessoas. Foi indeferido por 2 votos a 1. Vereador Valtinho, Luiz Carlos indeferiu. Vereador Alexandre votou contra. Vereador Alexandre queria que eu ouvisse. Aqui é o voto da maioria. Agora o Valtinho vai ler o relatório dele, nós vamos votar o relatório do Valtinho. Por favor, Valtinho. Câmara Municipal de Araxá, Casa da Cidadania, relatório final da CPI 01/2023. Introdução. Trata-se de relatório final da Comissão Parlamentar de Inquérito 01/2023. As conclusões alcançadas nesses relatórios surgem de percepção
deste relator e de demais membros da comissão, ante todas as provas e evidências que surgiram antes e durante o trâmite dos trabalhos desenvolvidos. Foi apresentado junto ao Gabinete da Previdência o requerimento sem número 2023, da autoria do vereador Evaldo Ferrocarril, tendo ao todo 8 signatários, requerendo processo de invasão de áreas públicas, processos judiciais e administrativos de reintegração, desocupação promovido pelo Poder Executivo em imóveis localizados em áreas irregulares, bem como acompanhar os levantamentos e procedimentos de realocação das famílias que se encontram em áreas de risco. Após os trâmites legais, ficou instituída a Comissão Parlamentar de Inquérito 1/2023, conforme consta na portaria 10 de 23 de fevereiro de 2023, consta pelos vereadores que entre si elegeram Luiz Carlos Bittencourt como presidente, o vereador que final subscreve como relator e o vereador Alexandre Carneiro de Paula como membro. É importante destacar que entre a primeira reunião e a oitava do Dr. Renato Zoin Zupo, o vereador Alexandre Carneiro de Paula protocolou junto à presidência dessa comissão, datado 28 de fevereiro de 2023, sugerindo uma série de medidas que foram acatadas pelo presidente e por meio como proposições dessa comissão, conforme se vislumbra no final do relatório, sendo que, ao meu ver, após oitavas do Dr. Renato, tornou-se irrelevante a cópia de todos os procedimentos administrativos, judiciais em andamento e arquivados, bem como a oitiva de todos os envolvidos por essa comissão. Assim, entendo que não se faz necessária a oitiva de outras testemunhas e, caso alguma testemunha saiba de algo em dessavor de algum agente público ou político que esteja direto ou indiretamente envolvido no caso, que procure a autoridade policial, judiciária, eleitoral ou até mesmo o presidente da Câmara Municipal para que seja tomada eventuais medidas cabíveis. Importante destacar que as conclusões contidas nesse relatório não buscam atingir a honra e o mérito de qualquer cidadão ou gestor, servidor ou agente político que tenha direto ou indiretamente participado das situações examinadas, das provas e dos documentos da CPI, de instrução da CPI. As provas colhidas no âmbito dessa investigação foram notadamente de matriz testemunhal com peso fidedigno, considerado a fé pública do juiz de direito de nossa comarca, sendo este relatório nelas embasado, inclusive, finda a oitiva após a análise apurada, considerando que o tema está devidamente tratado e entendido, mostrando-se desnecessária a produção de outras provas, chega-se às conclusões. Soma-se a isto percepções claras que tenham em mente sobre o tema, pelo que me considero apto a proferir o meu parecer das conclusões e providências a serem propostas pela CPI. Diante de todo o exposto, mantendo uma linha fiel às observações e constatações advindas da percepção deste relator e demais membros, pode-se concluir que a Prefeitura solicitou uma ordem judicial urgente para retomar a posse de áreas públicas que foram invadidas e o Ministério Público foi notificado sobre o assunto. Os juízes responsáveis pelas respectivas varas cíveis encaminharam o processo ao Ministério Público para análise. E o doutor Renato recebeu o caso durante o plantão de fim de ano, devido à urgência de solicitação da Prefeitura. O Poder Executivo entrou em contato diretamente com o doutor Renato para relatar um problema adicional ao despejo dos invasores, uma situação humanitária emergencial devido às fortes chuvas
que poderia resultar em uma tragédia. O doutor Renato concluiu que medidas deveriam ser tomadas para garantir que as pessoas desalojadas tivessem abrigo seguro, a fim de evitar que fossem colocadas em situação de risco, como, por exemplo, sob uma ponte. A ordem era realocar os moradores e, caso não fosse possível encontrar um lugar adequado, não deveria ocorrer a desocupação da propriedade. Os moradores foram colocados em um local perigoso devido à expectativa de receber bens e, portanto, foi necessária a relocação deles para lugares seguros e dignos, como medida mais prudente. De acordo com informações recebidas, a Prefeitura está realizando um estudo social, avaliando a situação de cada família e planejando a logística necessária para a realocação. As áreas públicas não podem ser ocupadas por qualquer pessoa para fazer o que bem entender. Áreas públicas e espaços urbanos não são destinados para habitação, pois muitas vezes apresentam risco, como encostas íngremes e exposição e inundações, e é considerado crime ocupá-los para esse fim. A atual gestão municipal tomou medidas para reaver essas áreas, incluindo o ajuizamento de ações judiciais. A ocupação de área de risco não é justificada por uma questão ideológica ou de habitação. Não podemos ignorar a gravidade da situação e os atores políticos, gestores, vereadores, juízes, promotores devem combater essa situação sem perder a fé e o respeito pelo problema habitacional e fundiário e pelos movimentos sociais que o representam. Não há nenhuma ação penal em andamento no momento e a decisão sobre a necessidade ou não de uma comissão parlamentar de inquérito depende da vontade dos vereadores. No entanto, não há uma determinação judicial que condiciona a desocupação das áreas invadidas e a realocação das pessoas afetadas. Ninguém será retirado das áreas invadidas sem que seja oferecido um local seguro e adequado para que possam viver. Parece que a Prefeitura irá fornecer recursos financeiros para que os afetados possam alugar outro imóvel ou que pode ser reavaliado periodicamente para garantir que a situação permaneça segura e satisfatória para todos os envolvidos. A fiscalização deverá ser realizada pelo Departamento de Assistência Social Municipal e que parece altamente favorável. A reintegração de posse é feita em relação à posse e não à propriedade. O possuidor mais antigo tem preferência em relação ao mais novo. Em áreas precárias, é comum que ocorram pedidos de reintegração, pois muitas pessoas acreditam que poderão obter a posse legalmente. Não é possível fazer uso campeão de área proibida ou de preservação ambiental, já que essas áreas não podem ser doadas. É importante educar para prevenir a necessidade de punição. Como disse Pitágoras, o depoente não tem conhecimento do objeto da CPI em questão, mas soube que a investigação pode envolver uma decisão sua e, por isso, deseja comparecer à Câmara Municipal de Araxá. É importante ressaltar que a Câmara não tem poder para interferir em outros poderes. A CPI não tem poder de modificar decisões judiciais e que podem ser alteradas por meio de recursos judiciais. Por esse motivo, finalizamos seus trabalhos. Essa CPI propõe e requer o que se segue: que o Departamento Jurídico da Prefeitura de Araxá informe a esta Casa de Leis, por ofício, sobre as vindouras sentenças e acórdãos dos principais processos de ocupações, constando o município de Araxá como autor ou réu, para que seja dada publicidade à população quando houver,
que a administração municipal investigue a fundo e tome depoimento pessoal por meio da Secretaria de Ação Social de todos que se encontram em áreas públicas ocupadas, para dirimir os motivos e condições que levaram a invadir e se manter nas áreas públicas. Que a administração municipal, por meio da Secretaria de Ação Social, promova o estudo social e econômico das pessoas e suas famílias que se encontram nas áreas públicas invadidas, para comprovação da verdadeira realidade econômica e social. Que seja proposta audiência pública pelo Poder Executivo, por meio da Secretaria de Ação Social e Secretaria de Segurança, visando conscientizar e participar da população sobre os programas do município voltados à assistência social e habitação. Que seja estudado pelo Poder Executivo, pela Secretaria de Segurança Pública, sobre eventual ou uso de guarda no município de Araxá, visando a proteção das áreas públicas. Que a cópia do presente relatório seja devidamente encaminhada ao excelentíssimo senhor prefeito e ao vice-prefeito para ciência e providências que entenderem pertinentes. Que a cópia do presente relatório seja devidamente encaminhada ao excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Araxá para ciência e providência que entender pertinentes. Na oportunidade, na certeza do trabalho cumprido e na esperança de dias melhores, colocamos esse relatório para apreciação dos membros e ciência de publicidade para os colegas. Araxá, 8 de março de 2023. Valtinho da Farmácia, vereador relator. Vereador Luiz Carlos, presidente. Alexandre Irmãos Paula, vereador membro. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Valtinho. Eu vou assinar esse documento aqui e depois eu vou ler uma justificativa aqui do vereador Evaldo, para ficar registrado na casa aqui. E gostaria. Isso, eu vou constar. Eu já estou assinando a favor do relatório do vereador Valtinho. Faz favor, vereador Valtinho, assina e leva para o vereador Alexandre, o qual eu peço agora. Eu já dei meu voto favorável ao vereador Valtinho. Gostaria que você votasse aí. Vereador Valtinho. Só terminar aqui, assinatura, 2 minutinhos. Pela ordem, presidente. Palavra, vereador Alexandre, membro dessa comissão. Senhor presidente, como eu já não foram aceitos meus requerimentos, eu não vou assinar o relatório, porque eu sou contra o relatório. Ao momento oportuno, se o senhor me der, eu posso explicar autenticadamente e documentado. O senhor tem que assinar porque o senhor participou da comissão. Aí o senhor põe reprovação. Então já estou falando desde já que eu sou contra o relatório. Não, mas o senhor tem 3 dias também, se o senhor quiser relatar daqui 3 dias, mas o senhor pode assinar agora pela reprovação do relatório, como o senhor quiser, vereador. O senhor quer assinar agora? Pela reprovação? Eu tenho 3 dias, senhor presidente, eu vou aguardar os 3 dias. Ok. Como o relatório foi aprovado por 2 votos, eu já posso encerrar a comissão, né? Vereador Alexandre, até sexta-feira tá bom para o senhor dar o relatório final para nós? Mas eu posso garantir para o senhor que eu vou pedir para ler o relatório nosso na próxima terça e vou pedir, se o senhor fizer um relatório escrito, para o presidente da Câmara para ler o relatório do senhor também na abertura da sessão. Perfeitamente, senhor presidente.
E eu quero que o meu voto fique registrado na ata, por gentileza, contra o relatório pertinente da comissão. Tá. Contra o relatório da comissão. Contra o relatório da comissão. Contra. O senhor quer que marca outra reunião só para ler o relatório do senhor, ou ele pode ser lido aqui, hora que for ler o relatório do relator da comissão, a gente pede para ler o do senhor junto. Porque o senhor já votou contra esse relatório. 2 votos a 1, já acabou. Se o senhor concordar, então não precisa ter outra reunião e vai ser lido na reunião ordinária de terça-feira. Aí fica a critério do senhor. Presidente, pode ser para terça-feira, não tem problema. Tem problema não. Porque os senhores já decidiram pelo relatório, correto? Já decidiram. Então eu vou decidir, eu vou ter um relatório do meu voto, Isso. por qual eu não concordo com o relatório. Isso, o senhor quer dar ciência e publicidade da opinião do senhor, é isso? A minha opinião, que eu não concordei com o relatório. Tá, então com 2 votos a 1, a CPI pode ser encerrada. Mas antes disso, antes de bater o martelo, eu gostaria de chamar a atenção de quem está assistindo aqui, presencialmente, de quem está em casa. Tem vereador aqui que assinou a CPI, o pedido, nem compareceu em nenhuma das reuniões que nós fizemos aqui. Agora, tá, e agora começaram a assistir a CPI aqui, a reunião, levantaram e foram embora. O Evaldo registrou, vou ler agora, e depois eu passo a palavra para o doutor Igor para se dirigir ao membro da comissão, o vereador Alexandre. Justificativa, excelentíssimo senhor Luiz Carlos Bittencourt, presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito. Senhor presidente, o vereador Caes, esta subscreve, vem através dessa dizer aos membros dessa comissão e demais pares que se retirou da terceira reunião da CPI por não concordar da forma da condução e procedimentos adotados pelo senhor Luiz Carlos Bittencourt. Atenciosamente, Casa da Cidadania, em 8 de março de 2023, Evaldo Juvenal da Silva, vereador do PV. Eu também me manifesto aqui que não concordei de forma nenhuma com a interpelação que ele fez aqui, gritando no plenário e atrapalhando a condução dos trabalhos aqui, para ficar bem registrado. Ele não concordou com o jeito que eu conduzi, muito menos eu com o jeito que ele participou aqui. Né? Então, ele não entende que eu, como presidente, eu que vou tocar a sessão aqui. E a mim cabe dar ou não a palavra para qualquer pessoa, seja vereador. No dia que o juiz de direito esteve presente, que não vieram todo mundo, alguns faltaram, né? Acho que foi poucas faltas, mas eu abri a palavra para todo mundo perguntar para o juiz de direito, que é o titular, é o juiz que sentenciou aquela desocupação. Ninguém teve interesse em perguntar. Então, hoje, eu optei por não abrir debate. Terça-feira que vem a gente pode debater, se o presidente quiser. Eu estou à disposição para debater aqui até 2 horas da manhã. Mas a reunião, quem conduz sou eu como presidente, vereador Valtinho como relator e Alexandre dos Irmãos Paula. Com a prerrogativa desse presidente de dar a palavra ou não e de ouvir ou não qualquer tipo de pessoa, com voto da maioria. Valtinho concordou de não ouvir, então não tem o que reclamar. Está dentro dos conformes e dentro da legalidade. Peço ao doutor Igor para ocupar a tribuna aqui, que ele quer explicar alguma coisa ao vereador Alexandre. Boa tarde. O que o regimento fala sobre o relatório final? O relatório final ele é feito pelo relator e colocado à apreciação dos membros da CPI. Né, que foi feito aqui agora. No caso, houve aprovação pela CPI e o senhor ele não concorda com o relatório. Então, o que o regimento garante o senhor? Que seja feito um relatório à parte, né, que é o seu relatório. Se o senhor quiser, a gente pode te ajudar a fundamentar, a fazer esse relatório. Eu acho que o Luiz Carlos está perguntando para o senhor
se deseja mais uma reunião para o senhor ler o seu relatório à parte, ou se o senhor concorda em encerrar a CPI e o seu relatório ser lido na terça-feira junto com os outros dois. Eu gostaria só de ler aqui o 112 para embasar dentro do regimento interno. Ó, se o relatório não for acolhido pela maioria dos membros da comissão parlamentar de inquérito, será considerado rejeitado, o que não aconteceu, ele foi acolhido pela maioria, apreciando-se em seguida o voto divergente apresentado em separado, né? O senhor tem um voto separado e o 113 fala assim: o relatório final, aprovado e assinado nos termos desta subseção, será protocolizado no departamento competente, devendo o presidente da comissão comunicar em plenário a conclusão dos trabalhos da comissão. Eu acho interessante a gente fazer esse relatório do senhor, assim que o senhor protocolar junto com a comissão, o presidente declarar encerrado, né, para não ficar um relatório fora da CPI ou um relatório, entre aspas, extemporâneo. Eu queria saber se está todo mundo de acordo para orientar aqui o jurídico. Doutor Igor, parabéns pela explicação, é o que eu disse desde o começo, né? Não estou concordando com o relatório, certinho? Então eu vou fazer o meu voto separado. Até sexta-feira eu tenho 3 dias, né, para mim apresentar o meu relatório, o meu voto. Vou entregar ao senhor, mas a doutora Kelly, o senhor passa para o presidente da comissão, aí ele encerra ela ou na sexta, ou na segunda, ou na terça, aí seja a vontade da coisa lá. Então, que fica registrado nesta casa que eu vou apresentar o meu voto como membro da CPI, tá? Sobre o relatório, ok? Obrigado, presidente. Ok, doutor Igor, doutora Kelly. Então, nós vamos pedir, é um direito nosso, na terça-feira, antes de começar os trabalhos, a gente pede o presidente da Câmara, o vereador Valtinho, lê o relatório do presidente e dele, que é o mesmo relatório, e depois, em seguida, lê o relatório contrário do voto contrário do vereador Alexandre. E eu ocupo a tribuna depois como presidente e dou por encerrada essa comissão parlamentar de inquérito. E não havendo mais nada por hoje, encerramos essa sessão. Em nome de Deus.